Olá, concurseiro, como vai? Olha, eu já estou ficando com saudade. Sabe por quê? Porque essa é a nossa quarta mentoria, são apenas 5. Amanhã, sexta-feira, a última, né? Já vai dar saudade, não vai? Mas olha, desde já eu quero agradecer a todos pela participação. Tem sido muito boa, graças a Deus, um trabalho que é, teve um alcance muito bom. E nesse período de quarentena, né? Muita gente não sabe o que fazer, né? Ora, é só você estudar. Estudar língua portuguesa é sempre bom, seja para concursos, para pré-vestibular, para a vida, né? Afinal de contas, o assunto de hoje está bem mesmo relacionado mais à vida do que ao próprio concurso público, o próprio vestibular, né? Porque hoje nós vamos falar de quê, Marcos? De concordância verbal e nominal. Então, você sabe, um assunto muito importante que muitas pessoas se embaralham ainda e acabam achando complicado, quando na realidade não é. Concordância verbal e nominal é algo que todos vocês sabem fazer, tá? Então não se preocupe, porque até hoje eu tenho certeza que ninguém fala dessa forma, né, Marcos? Mostra aí para o pessoal. Tá? Será que você ainda usa essa expressão, nós vai, nós foi? Lógico que não. Como você não fala nós vai, eu tenho certeza que você tem uma excelente concordância verbal. E como você não fala aquela homem, meu filha, e a homem e o mulher, também você tem uma excelente concordância nominal. O que nós precisamos é organizar nossas ideias e começarmos a articular de forma correta. E lembre-se, tudo que você aprendeu hoje nessa videoaula, leve para fora. Como eu disse, muitas pessoas não fazem isso e acabam escorregando e às vezes passando até por ridículo, né? Pelo fato de não ter uma boa comunicação. Quando eu falo em concordância verbal, eu estou falando do relacionamento do verbo com o sujeito, ou o sujeito com o verbo. E essa concordância, ela é em número, singular, plural, e pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é essa relação entre o sujeito gramatical e o verbo. Por isso que eu disse para você, você não fala nós foi, né? Muito bem. Já a concordância nominal é o relacionamento entre o nome e os termos adjuntos, que foi inclusive a aula de ontem, né? Aqueles termos que orbitam o sujeito, orbitam o substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Essa concordância ela é trabalhada em gênero e número entre os diversos nomes da oração, porque eu posso ter o sujeito, eu posso ter o objeto, ocorrendo principalmente entre, já disse, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, feito isso, eu quero que você observe bem que existem concordâncias de gênero, número e pessoa, tá bom? Então, a concordância verbal e nominal depende exclusivamente disso. A concordância em gênero indica uma flexão entre masculino e feminino. A concordância de número indica uma flexão de singular e plural. E a concordância de pessoa indica uma flexão em primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, que é o que faz a flexão do verbo, né? Muito bem. Então, senhores, algo bem importante para você aprender, primeiro, é a concordância de gênero. E aí já entra a concordância nominal, hein? Cuidado. Exatamente. Falar de flexão nominal é falar de concordância nominal. Falar de flexão verbal é falar de concordância verbal. Só que a flexão nominal está para a morfologia e a concordância nominal está para a sintaxe. Então, cuidado, existem muitas palavras na língua portuguesa que concordam exclusivamente no masculino e outras que concordam exclusivamente no feminino. O que acontece? Pelo não conhecimento que a pessoa tem das normas gramaticais, elas acabam trocando. Vou dar alguns exemplos para vocês assim bem básicos, né? Olha o caso de uma palavra que eu acho interessantíssima, a palavra dó, o sentimento, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho muita dó daquela criancinha, eu tenho muita dó de você. Eu digo logo para essa pessoa, eu tenho muito dó de você. Ora, senhores, dó, acredite, é uma palavra masculina, então você vai ter que falar o dó. Tá? Então ele é proferido na forma masculina. Cuidado. Então, a partir de hoje, eu quero que você tenha muito dó de crianças pobres, muito dó de crianças carentes e muito dó de vovôs e vovós que estão abandonados por aí, tá bom? Porque se você tiver muita dó, você vai ter muitas notas musicais dó.
Agora, existem palavras como, por exemplo, diabetes, né? Que acompanha muitos brasileiros, infelizmente, né? Partindo do pressuposto que diabetes ou diabete é um substantivo comum de dois gêneros, então tanto faz, tá? Podemos dizer o diabetes, a diabetes. Alguns gramáticos mais tarde vão falar que isso é um gênero vacilante. Isso por quê? Porque antigamente ele era considerado exclusivamente masculino. Aí com o uso, né, ficou aquela confusão toda, então hoje você vai falar o diabetes, o diabete, a diabete, a diabetes ou o diabetes. É assim que você fala, tá? Tanto faz ser singular quanto plural, o artigo sempre no singular, tá bom? Então, o diabete, o diabetes, a diabete, a diabetes. Muito bem. Eu também tenho um ótimo exemplo, né? A palavra cal. Eu acho tão engraçado isso. Cal é aquele pó branco que você hidrata e depois passa nas paredes, né? Os pedreiros falam que é para queimar, né? A alvenaria ou a madeira. Acho interessante isso, né? Cal é um substantivo feminino, então você não compra o cal, você vai comprar a cal. Então, portanto, nada mais conveniente que dizer a cal. Cuidado. Até no supermercado, né, nós encontramos essa confusão. Principalmente quando as pessoas falam a palavra alface, né? Olha aí. Eu quero uma alface. Me dá um alface. Senhores, alface é uma palavra masculina, desculpa, feminina. Tá? Então você vai dizer a alface. O correto é falar a alface, visto que esse substantivo é feminino. Então, compre de forma correta. Porque se você comprar o alface, você comprou algo modificado geneticamente, né? E a palavra omelete, apesar da pronúncia ser muito a desejar, né? Porque omelete é uma palavra de origem estrangeira. Então eu digo o omelete ou a omelete? Olha, em se tratando desse caso específico, né, vale ressaltar que existem diferenças demarcadas entre alguns professores, entre alguns gramáticos, tá? Eu vou ficar, com licença, com o Aurélio, tá? O professor Aurélio que vai registrar a omelete. Então ele fala a fritada, mas que há divergências há. A explicação mais lógica para essas divergências é porque é uma palavra de origem estrangeira, tá bom? Mas não esqueça que o Aurélio é o dicionário oficial da língua portuguesa, então eu vou ficar com ele. Então ele fala a omelete, a fritada. Outro ponto interessante é quando você está em um supermercado, aí você vai à parte do açougue ou à parte de laticínios, né? Sempre alguém está pedindo algo errado, né? Como, por exemplo, eu queria 500 gramas de carne, tá? Eu queria 300 gramas de presunto. Ora, senhores, faça o favor. A grama é a relva, o mato. E o grama é o sistema de peso e medida. Quando você pede 500 gramas de carne, você está pedindo 500 matinhos com sabor de carne, tá bom? Então, cuidado, não vá por aí pensando que fazendo com que as pessoas pensem que você compre matos, tá? Então, de olho na tela. Olha como fica bonitinho isso aí. Olha, 500 gramas ou 500 gramas? A grama é a relva, o grama é a unidade de medida. Então, quando você pedir carne, você vai pedir, eu quero 500 gramas de carne e quero 300 gramas de queijo. Porque se você pedir 300 gramas de queijo, você vai pedir 300 matos com sabor de queijo, tá bom? Algo bem importante também é que troca de gênero dá troca de semântica, então muito cuidado. Existem alguns substantivos que, quando mudam de gênero, também mudam de significado, como é o caso da palavra cabeça. Eu digo o cabeça, o líder, a cabeça, parte do corpo humano. Então eu digo, a cabeça está doendo, tá? João é o João é o cabeça da turma, né? João é o cabeça da turma, ele é o líder da turma. O capital financeiro de uma empresa está em risco. O que é o capital? O dinheiro. Brasília é a capital do Brasil, cidade, certo? Eu tenho também a palavra moral. O que é o moral? O ânimo. E a moral é a conclusão. Então, às vezes as pessoas perguntam, e aí, Edson, como é que está a tua moral hoje? Eu digo, olha, espere acabar o dia, porque eu preciso saber como será a conclusão dele. O certo é você perguntar como está o teu moral hoje, tá? Como está o moral hoje, o ânimo, tá bom?
Então, essas divergências é que nós precisamos resolvê-las, né? Muitas vezes eu vou ao centro, quando estou próximo à Praça da Polícia, alguém pergunta, a lotação já passou, senhor? Eu digo logo não. Não passou, não passa e jamais passará. Porque a lotação, ela não pode passar. O que passa é a lotação, o veículo, porque a lotação é a capacidade da sala. Então, de olho, né, para você não cometer mais essas gafes de estar por aí trocando o gênero dos substantivos, tá bom? E não é só o gênero. Outra coisa, vamos mudar rapidinho de assunto, né, que é importante. Lembra quando eu falei para você, a cabeça está doendo, né? Eu disse, né, ainda coloquei a mão assim, né, a cabeça está doendo. Por favor, não fale minha, tá? Eu quebrei meu braço, a minha cabeça está doendo. Que horror, não fale isso, tá? Porque os pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, os pronomes possessivos, eles não são usados para partes do corpo, peças de roupa e sentidos. Tá? Partes do corpo. Quebrei meu braço. Lógico que foi o teu. Estou vendo, está engessado aí. Para que dizer isso, né? Que horror. Ora, quebrei meu braço. Não, quebrei o braço. Eu estou vendo que o braço é seu. A minha cabeça está doendo. Lógico que é a sua. Não é a minha, porque se você está reclamando, você não está sentindo a minha dor. Ninguém consegue isso. Edson, mas se eu disser para a pessoa, a cabeça está doendo, ele vai perguntar de quem? Eu digo, olha, como você é uma pessoa educada, um concurseiro, né, que estuda conosco, né, simplesmente diga, né, com licença. Porque eu logo respondo logo, né, de perguntar de quem, eu digo da avó, do avô, sei lá de quem, que horror! Né? Então você só vai dizer, a cabeça dói, a cabeça está doendo. Quebrei o braço e não quebrei meu braço. Eu caí e quebrei o braço. Minha camisa está suja? Não, a camisa está suja. Eu já sei que é minha. Olha, gente, sujei a camisa, só pode ser a minha. Agora, se acidentalmente você está andando e esbarra numa pessoa e derrama um copo de café, sujando a camisa dessa pessoa, e você vai dizer, olha, sujei a camisa de meu amigo. Aí outras pessoas ficam dizendo, a minha maior alegria será passar no concurso público. A tua não é a minha. A minha é todos vocês passando, né? Então, para que dizer isso? Basta dizer, a maior alegria será passar no concurso público. Pronto, acabou. Simples assim como sempre foi e sempre será a língua portuguesa. Também na concordância nominal, eu quero que vocês tenham cuidado com o número singular plural, pois há substantivos que concordam exclusivamente no singular e há substantivos que concordam exclusivamente no plural, como é o caso de pó, né? Tá aí a poeira, né? O pó. Aqui não, porque os estúdios estão todos esterilizados e limpos, né? Mas você tem o pó, você não vai dizer os pós. Que horror! Então, pó é uma palavra que concorda exclusivamente no singular, assim como fé. Né? Você não vai dizer as fés das pessoas. Não, é a fé das pessoas. E olha uma bem interessante, põe na tela para mim. Que horror, né? As pessoas falam meu óculos. Não, senhores, olha que bonitinho. Meus óculos, olha que maravilha. Esse é o correto. Perdi meus óculos, os óculos estão sujos, meus óculos estão quebrados. Edson, eu já sei, né? Óculos é porque são dois, né? Costas, né? Costas também porque são duas, né? Que não pense assim, né? Também não diga que minha costa está doendo, que aí além de uma série de erros, né? Já eliminaria isso em uma entrevista. Primeiro que não é costa, o certo são costas. Olha aí, costas, o dorso. Costa é o litoral. Então, quando você fala que a costa está doendo, só pode ser a costa do Brasil, né? Isso não acontece. Então, costa é litoral, costas, dorso. Então, ela não está doendo. As costas estão doendo. E pare de dizer minhas, porque minhas não. Tá? Se as costas são suas, não precisa dizer. Caso contrário, fica pleonártico. Então, você vai dizer as costas doem, as costas estão doendo. E já sabe, quando perguntarem de quem, diga logo com licença, tá bom? Edson, eu aprendi. Óculos, porque são dois. Dois. Então, são os óculos. Costa, dois. Porque são... Para com isso, né? Você não tem mais idade para estar com essas barbárias, né? Por quê? Porque fezes é só um toletão e eu só uso no plural. Eu não digo a fezes, eu falo as fezes. E não falo a feze, são as fezes. São palavras que têm concordância exclusiva no plural, tá bom? Muito bem.
Agora, em relação ao plural, eu quero que vocês entendam que dentro dessa linguagem, ou dentro dessa flexão, existe a metafonia, tá? Então, cuidado com a metafonia. Alguns substantivos singulares possuem um som fechado, que é aquele som tônico fechado. Quando passam para o plural, a vogal O abre, então ela passa a ter um som aberto. Então, é o caso de caroço, caroços, corpo, corpos, corvo, corvos, esforço, esforços, fogo, fogos, forno, fornos, imposto, impostos, jogo, jogos, olho, olhos, osso, ossos e ovo, ovos. Por que é importante isso? Porque alguns plurais eles não são metafônicos. Como é que eu vou saber isso, Edson? Pesquisando no dicionário, que o dicionário vai falar, tá? Então, não esqueçam, muitos substantivos flexionam, porém, outros, quando possuem um som fechado no singular, tá? Quando passam para o plural, continuam com o som fechado. E eu não vejo isso muitas vezes. Quer um exemplo? Eu tenho acordo, acordos, alvoroço, já vi gente falando alvoroços, não existe isso. Alvoroço, alvoroços, bolo, bolos, bolso, os meus bolsos. Que horror! Bolso, bolsos. Cachorro, você já escutou gente falando cachorros. Já assim que eu sei. Mas cachorros não existem. Por favor, não maltratem os animais. Cachorro, cachorros. Coco, cocos. Esboço, esboços. Esposo, esposos. Fofo. Eles são tão fofos. Que horror! Fofos. Gosto, gostos. Morro, morros. Sogro, sogros. Topo, topos. Então é assim que vivemos, né? Muito de uma forma atenciosa para que a gente possa começar a utilizar logo isso e não cometer essas falhas. E olha, e assim como a troca de gênero da troca de semântica, sabia que a troca de número também? Há substantivos que possuem significados no singular e quando passam para o plural mudam seu significado. Quais são, Marcos? Então, nós temos aí bem, que é um benefício, e bens, que são propriedades. Copa, que é a parte da casa, e copas, que são naipes de baralho. Costa é o litoral e costas é o dorso. Viu só? Então, cuidado com essas trocas, tá? Agora, falando em concordância pela sintaxe propriamente dita, né? O que nós vamos ter? Vamos ver dois exemplos de concordância verbal e nominal, tá? Vamos começar com a concordância verbal. Olha que relacionamento bonito, verbo e nome. Eu tenho, vamos lá, de olho na tela? Eu li, ele leu. Nós lemos, eles leram. E na nominal, eu vou ter o quê? O vizinho novo, a vizinha nova. Os vizinhos novos, as vizinhas novas. Então, vocês estão vendo? Essas flexões que ocorrem com verbos e nomes, elas dependem muito do sujeito. O sujeito é um ser que você precisa entender. Então, olha, eu tenho o vizinho masculino, a vizinha feminino. Então, pode parecer fácil, mas lembre, ainda agora eu estava falando para vocês sobre gêneros masculinos e femininos e alguns ficaram surpresos, né? Eu esqueci de falar, esqueci não, né? Não dá para comentar tudo. Mas olha, eu vou encaixar aqui a palavra champanha. Não fale champanhe, champanhe é francês, é champanha. Então a tendência nossa é querer colocar logo um artigo feminino, né? A champanha, né? Não, gente, champanha é uma palavra masculina. Então, quando você fala a champanha, você comete um erro de concordância nominal. O certo é o champanha, tá? Então, viu só? A concordância nominal e a verbal, ela depende exclusivamente desse relacionamento. A verbal, do verbo com o sujeito, e a nominal, o sujeito com os termos adjuntos, os termos que circulam. Então, nada de erros. O que acontece agora é que nós teremos alguns casos assim bem particulares. Por exemplo, vou colocar na tela para vocês dois exemplos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o sujeito coletivo. Por que, Edson, isso é importante? Porque o sujeito coletivo, ou seja, quando o sujeito é uma palavra coletiva, o verbo vai concordar sempre com ele, quer singular, quer plural. Então, a multidão aplaudiu o discurso do diretor. Nesse caso, você não se estressa muito, tá? É só você olhar o determinante. Olha aqui. O que é isso? O artigo, singular ou plural? Singular. Verbo no singular. As boiadas. As. Olha aí, está vendo?
Então, singular ou plural? Plural. Então, verbo no plural. Por quê? Porque os determinantes determinam. Então, a concordância fica mais fácil assim, tá? Agora, observe um segundo exemplo. Se o coletivo, a palavra coletiva, estiver especificada, ela pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, observe. A multidão de fãs. A fãs. Eu posso concordar tanto com o artigo, a multidão de fãs gritou, a gritou e fãs gritaram. Isso quer dizer que eu posso fazer das duas formas? Sim. Tá? Isso vai depender muito do texto, da organização textual que você fez, porque às vezes, quando eu digo a multidão de fãs gritou, no meu texto ficou excelente, mas no texto do meu colega ao lado ficou uma porcaria, porque o texto é uma totalidade. Então fica bom quando você começa a trabalhar essas estruturas de formas diferentes em textos diferentes, tá bom? E agora, pronto para um desafio com o Edson? Vamos lá? O nosso desafio hoje é com as expressões coletivas e partitivas. Vamos ver? Olha aí. A turma gostou ou gostaram da aula de ontem? Metade dos alunos fizeram o trabalho. Um grupo de foliões animava a festa. A maior parte dos recursos se esgotaram. O povo aclamaram o professor, a multidão invadiram o campo. Então vamos ver? Facílimo essa, né, senhores? Olha aí. A turma só pode ser gostou. Sujeito no singular, verbo no singular. Metade dos alunos, metade no singular, metade fez, e os alunos fizeram. Aqui eu tenho dupla concordância. Viu só? Um grupo de foliões animava a festa. Um grupo, olha aí, singular. Vamos fazer a concordância no singular? Um grupo de foliões animava a festa. Só que foliões está no plural, então eu posso dizer que um grupo de foliões animavam a festa. A maior parte dos recursos se esgotaram. A maior parte, singular ou plural? Singular, verbo no singular. A maior parte dos recursos se esgotou. E os recursos, singular ou plural? Plural. Então, os recursos esgotaram. A maior parte dos recursos se esgotaram. Agora, a próxima é impossível, né? O povo aclamou o professor. Olha aí, singular. E a multidão invadiu. Singular, a multidão invadiu. Viu só? Bem fácil, né? O nosso desafio. Para você ver que concordância não é algo tão difícil assim. Agora, eu peço uma série de atenções para as concordâncias com os verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não se referem a uma pessoa, tá? São verbos que não apresentam ações humanas. Nesse caso, o verbo estabelece sempre uma concordância na terceira pessoa do singular, uma vez que não possui sujeito. Então, eu vou dizer, havia pessoas, nada de haviam, isso é horrível, né? Havia pessoas, houve problemas, nada de houveram problemas. Tá? Então, pensando nisso, vamos a um desafio com o Edson? Vamos lá. Isso. Qual é o desafio? Olha só, senhores. Eu tenho aqui, fazer no sentido de tempo decorrido. Olha aí. Faz ou fazem 20 minutos que estamos à sua espera, né? Senhores, se é um tempo decorrido, isso não é uma ação humana, então esse verbo é impessoal. Às vezes as pessoas chegam, né? Fazem 5 dias que eu não vejo você. Eu digo, graças a Deus, né? Porque uma pessoa dessa a gente quer distância, né? Fazer no sentido de tempo decorrido não é uma ação humana. Então eu tenho que concordar sempre na terceira pessoa do singular. Deixa eu habilitar minha caneta. Então, ó, faz 20 minutos que estamos à sua espera. Olha essa, haviam poucas vagas para o curso. Senhores, olha como esses dois verbos, eles são impessoais. Lembra da aula de ontem, né, que eu estudei com vocês o sujeito? Preste atenção, eu não vou falar, eu não vou atrás do sujeito porque ele não vai existir. Ó. Faz 20 minutos que estamos na sua espera. Quem faz 20 minutos que eu estou à sua espera? Está vendo como a pergunta não procede? Por que ela não procede? Porque o verbo é impessoal. Havia poucas vagas para o cargo. Quem havia poucas vagas para o cargo? Não procede isso, né? Então, eu uso no singular. Havia poucas vagas para o curso. Agora, preste atenção aqui nessa. Tá? Conhecido o resultado da votação, choveram vaias. O que choveu? Vaias. Então, vaias choveram. Porque se você prestou atenção, nesse caso, o verbo ele não é impessoal.
Ele se tornou pessoal porque ele está sendo usado de forma conotativa, em forma figurada. Olha que maravilha, né? Então, o que eu vou dizer? Conhecido o resultado da votação, vaias choveram. Ora, você já abriu a sua porta ou a janela e viu chover vaias? Lógico que não. Por quê? Porque isso é uma linguagem figurada, viu? Muito bem. É uma linguagem conotativa. Não esqueça que a nossa linguagem ela pode ser denotativa ou conotativa. Denotativa, sentido real. Denotativo começa com D de dicionário. Conotativo, sentido figurado. Conotativo começa com C de criatividade. Tá? Então, põe a criatividade nisso, porque eu nunca vi chover vaias, né? Interessante. Número 4, não haviam vizinhos daquele deserto. Haver no sentido de existir é impessoal, então não havia vizinhos naquele prédio. Haviam já 2 anos que não nos víamos. Tempo decorrido não é uma ação humana, verbo impessoal. Havia 2 anos que não nos víamos. Conheceram assim, faziam quase 20 anos. Ora, fazia quase 20 anos. E deverá haver ou deverão haver 5 anos que ocorreu o incêndio. Se você prestar atenção aqui, vamos logo dar a resposta, deverá haver, mas esse verbo aqui está em locução, locução verbal. E por ser uma locução verbal, ele vai transmitir a impessoalidade para a locução. Então, deverá haver, pode haver, deveria haver, nada de flexionar esses verbos, tá? Muito bem. Agora, olha como a língua portuguesa é interessante e a gente fica decorando regras e regras e não pensa, né? Põe aí na tela para mim. Olha a concordância com nenhum nem outro. Olha o que a gramática fala. O verbo pode estabelecer uma concordância na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. E aí, o que eu faço agora mediante essa regra? Nenhum nem outro veio, nenhum nem outro vieram. Ora, senhores, aqui é mais uma questão de interpretação, tá? Então, se tiver uma ideia de inclusão, vai ficar no plural. De exclusão, fica no singular. Vou dar um exemplo. Nem Paulo, nem João será o presidente. Ou nem Paulo, nem João serão o presidente. Aí é uma inclusão. Os dois não serão. Então, nem Paulo, nem João, os dois não serão presidentes. Pronto. É assim que nós vamos trabalhar. Quando der ideia de inclusão, plural. Exclusão, singular. Vamos ver aqui um desafio? Olha aí. Um elogio ou um castigo cairá sobre o aluno. Desculpa, a gente teve uma falha de digitação aqui, né? Sobre, tá? Paulo ou Antônio serão presidente. Nenhuma nem outra querem ir à festa. Nenhuma nem outra foto prestavam. Um ou outro assumirão cargo. Um ou outro teriam de digitar o relatório. Um ou outro não lhe ficavam bem. Aqui tá fácil, né? Olha aí, um castigo ou um elogio cairá sobre o aluno. Gente, eu posso dar um castigo e um elogio ao mesmo tempo? Lógico que não. Então apenas um cairá. Um elogio ou um castigo, não sei qual. Um deles cairá. Ou eu castigo ou eu elogio. As duas coisas eu não posso fazer. Paulo ou Antônio será presidente ou serão presidente? Gente, eu só tenho uma vaga. Como é que tu sabe, Edson? Porque está no singular. Então eu só tenho uma vaga, então só um pode assumir. Paulo ou Antônio será presidente. Um deles será. Nenhuma nem outra querem ir à festa. Uma quer ir à festa? Não. E a outra? Também não. Então as duas não querem. Aí. Pensar. Olha essa outra. Nenhuma nem outra foto prestava. Uma foto prestou? Não. E a outra? Também não. Então as fotos não prestavam. Um ou outro assumirão o cargo de gerente. Quantos cargos eu tenho? Apenas um. Só um pode assumir. Um ou outro assumirá. Não sei qual, mas um ou outro assumirá o cargo. Um ou outro teriam de digitar o relatório. Eu posso digitar o relatório com 2 pessoas no teclado? Não, ou digita eu ou você. Um ou outro teria de digitar o relatório. E um ou outro não lhe ficavam bem. Um ficou bem? Não. E o outro também não. Então os dois não ficavam. Pronto. É assim que você raciocina mediante a concordância. A concordância ela não é uma questão de regras. Elas foram criadas para facilitar o trabalho do professor, né? Qualquer coisa, né, já sabe, decora a regra. Muito bem. Então, agora, uma outra parte interessante. Qual é, Marcos? A concordância nominal. Vale a pena nós verificarmos, né?
Como eu disse para você, a concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, os nomes, né? É o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, os adjetivos, os numerais e o artigo, tá bom? Muito bem. Então, às vezes, né, as pessoas sempre perguntam, né, Edson, por que a concordância ela é tão diferente, tão diferenciada, né? Olha, eu vou mostrar algo para vocês que eu tenho maior raiva quando eu estou em um evento e acontece essa barbárie. Mostra aí, Marcos. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que apresento o teu último suspiro aqui na Terra. Que horror! Né? Senhores, isso é muito feio, né? Você chega, olha você, um concurseiro, né? De alto nível, entrando em uma audiência para falar senhoras e senhores. Se bem que isso não está mais em moda, o que está na moda agora é todos e todas, que ainda é piora, né? Ainda é uma situação mais deprimente, essa de todos e todas, né? Como você vai se dirigir a uma assembleia? Preste atenção. Tá? Você vai ser o cerimonialista de uma assembleia, né? Então, você vai ter uma sala com 100 pessoas, 99 mulheres e um homem. Não esqueça, o discurso é todo no masculino. É assim, isso é indiferente de proposta de gênero, de machismo, de empoderamento, não tem nada a ver. Isso é uma norma da língua portuguesa. A concordância na língua portuguesa é masculina, não esqueça. Tá? Você pode ter 99 mulheres e um homem, o discurso é no masculino. Acabou. Tá? Então é senhores, como eu sempre me refiro a vocês. Tá? Por que isso, Edson? Primeiro porque a concordância masculina é fácil, agora a feminina ela é complexa. Cuidado, a concordância feminina ela é muito complexa, muito difícil. Querem um exemplo? Feminino de aluno, aluna, professor, professora, estudante, estudanta. Para com isso, né? Estudante não flexiona. Ela é comum de dois gêneros, quem determina isso é o artigo. Ou estudante, estudante. Então, como é que nós vamos assimilar todas essas informações, né? Tanto é que você agora deve estar perguntando, né? E a palavra presidenta, Edson, sempre existiu? E por que nunca nós ouvimos falar neste termo, né? Ora, você nunca ouviu falar neste termo até 2010, porque até 2010 nós não tínhamos essa pretensão de termos uma mulher na presidência do nosso país. Até 2010 o Brasil não havia conhecido uma presidenta, né? Agora, há um detalhe, né? Essa palavra existe desde 1823. O próprio Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, cita essa palavra, né? Então, desde que foi eleita pela primeira vez, Dilma Rousseff passou a usar esse substantivo para reforçar a questão do empoderamento. Só que a Academia Brasileira de Letras deu um jeito nela, né? Porque a palavra presidente, quando se refere à presidência da República de uma nação, ela é comum de dois gêneros. Então eu digo o presidente, a presidente. Agora, se for uma associação, uma agremiação, um órgão público, aí eu posso usar a palavra presidenta, sim. O Aurélio explica isso muito bem para vocês, tá? Então, Dilma Rousseff, ela foi a presidente da República Federativa do Brasil. Agora, a palavra presidenta está para os outros órgãos públicos, como, por exemplo, brilhantemente, o Tribunal de Justiça do nosso Estado já foi administrado pela presidenta, a doutora Marinildes Mendonça, e a doutora Graça Frigiolo. Perdão, doutora, que eu sempre admirei o trabalho de vocês duas e acho excelente a participação das mulheres no Tribunal de Justiça. As duas estão de parabéns. Tivemos outras mulheres, né? Nós tivemos a doutora Socorro no Tribunal Regional Eleitoral, né? Então, essas mulheres representam o empoderamento feminino sem apelação alguma, porque basta a inteligência para a mulher ser empoderada, e não o exagero e a aberração, né? Muito bem. Então, quando em uma conversa entre várias pessoas surge esse tópico, né, da linguagem inclusiva, há sempre quem diz que isso é uma questão de machismo, uma questão de... Não! Isso é uma questão gramatical, acabou, tá? Para a gramática existe a igualdade de gênero. Então vamos chamar tudo de forma simplificada. Senhores, bom dia, senhores. Boa noite, senhores. Agora, falar todos e todas, né? Ora, todo é um pronome indefinido. Você é uma pessoa definida, que eu sei. Então parem com isso, tá? Então, desse modo, agora lógico, né? Se você quiser demonstrar uma gentileza
um cuidado, um respeito, um carinho, né? Até que você pode sair da regra, mas você está num órgão público. Tá? Então, no órgão público não há espaço para manifestações de baixo entendimento. Tá? Então, a partir de hoje, nada de brasileiros e brasileiras, companheiros e companheiras, senhores advogados e senhoras advogadas. Tá? Muito bem. Isso é horrível. Então, a partir de hoje, diga apenas bom dia, senhores. Tá? Por favor. E nada de bom dias a todos e a todas, senão eu mato vocês. Tá? Basta, olha como é simples, né? Bom dia a todos. Não, ó. Bom dia, senhores. Olha como ficou mais bonito, né, gente? Boa noite, senhores. Senhores, essa é a nossa quarta aula. Espero que estejam gostando. Quando eu digo isso, eu estou me referindo a vocês, meninas, também. Agora, preste atenção. Tá? A concordância nominal ela vai se tornar um pouquinho complexa quando você tem um substantivo e o adjetivo ele vem depois do substantivo ou dois substantivos. Né? É importante falar isso. Porque se o adjetivo vem depois do substantivo, ele vai concordar com ele. Então, a mulher amada, o homem amado. Agora, quando você tem dois substantivos, você vai poder ter uma concordância diversificada. Como assim? Tela. Eu tenho ternura e amor humano. Nesse caso, o humano está concordando com amor. Mas se eu tiver amor e ternura humana, humana vai concordar com ternura. Mas eu poderia dizer ternura e amor humanos. Agora, preste atenção. Essa concordância, ela dá umas ideias específicas. Por exemplo, quando eu falo carne ou peixe cru, só o peixe está cru, a carne não. Lá em cima, quando eu falo de ternura e amor humano, o amor que é humano, a ternura não. Chamamos isso de concordância atrativa. Se eu disse peixe ou carne crua, a carne está crua. E se eu falei carne e peixe crus, os dois estão crus. Tá bom? Topa um desafio agora? Isso. O que o Edson traz como desafio para vocês? Um pouco de concordância nominal. Ih, Marcos, não sei colocar a tela inteira, né? Ficou pequeno. Vamos lá. Mantenha acesas as lâmpadas e os lampiões. Olha, o ideal é que eu tivesse aqui mantenha acesos, porque lampiões é masculino. Como eu não tenho essa concordância, eu vou fazer a concordância atrativa. Então, como é que vai ficar? Mantenha acesas as lâmpadas e os lampiões. Só que aqui os dois estão acesos, hein? Isso é uma concordância atrativa, mas se o adjetivo estiver anteposto, a concordância, a ideia de concordância é para os dois. Por que isso existe? Olha aqui, gente. Eu tenho você escolheu mal, hora e lugar. Ora, se eu tenho a hora e o lugar, quem é que ganha? O masculino. Então, essa concordância deveria ser feita assim, olha. Você escolheu maus, hora e lugar. Isso, maus, porque se eu tenho a hora e o lugar, quem ganha é o masculino. E o masculino de mal é mal. O masculino plural de mal é maus. Agora, volta aqui rapidinho para mim, Marcos. Você teria coragem de falar maus, hora e lugar? Agora, cuidado, essa concordância está corretíssima. Mas falar maus, hora e lugar, eu não teria essa coragem, apesar dessa concordância estar correta. Então, o que nós vamos utilizar? Tela inteira. Isso, vamos tirar isso daqui, certo? Olha, essa concordância que eu estou apagando, ela está correta. Mas vamos fazer uma concordância atrativa para ficar mais bonitinha, né? Você escolheu uma hora e lugar. Olha que maravilha. Encontramos caído, caídos, o prendedor e a roupa. Vamos fazer as duas concordâncias? Vamos primeiro fazer a concordância atrativa. Encontramos caído, o prendedor e as roupas. E vamos colocar agora, encontramos caído, o prendedor e as roupas. Pronto. Edson, qual é certa? Gente, qualquer uma, né? Contanto que você tenha cuidado para fazer a beleza do texto, a harmonia do texto, né? São belas as rosas e os lírios deste canteiro. Atrativa, são belas as rosas e os lírios deste canteiro. E gramatical, são belos as rosas e os lírios deste canteiro. Aí você deve perguntar a você, tá? Não ao Edson. O que ficou mais bonito no meu texto? São belos as rosas e os lírios deste canteiro? Ou são belas as rosas e os lírios deste canteiro? Pronto. Esse é o segredo. Estava deserto a praça e o templo.
Eu só posso concordar com deserta, né? Porque olha aqui está deserto. E eu tenho 2, plural. Então eu tenho que fazer a concordância atrativa. Usava caneta e lápis, os 2 são pretos. Ou então usava caneta e lápis preto, só o lápis é preto. Porque o adjetivo está posposto. Olha essa outra como fica, gente. Manifestou profundos respeito e admiração. Eu tenho o respeito e a admiração. Então eu tenho o quê? Masculino plural. Tá? Então eu poderia muito bem dizer, manifestou profundos respeito e admiração. Mas cá entre nós, fica feinho, né? Então, manifestou profundo respeito e admiração. E manifestou respeito e admiração profundos. Edson, por que não pode ser profundas? Porque respeito é masculino. Então eu tenho que fazer a concordância no masculino, tá bom? Viu? O que parecia ser difícil, né? Acaba sendo bem fácil para nós, tá? Agora, cuidado com as expressões. É proibido, é necessário. Inclusive, esta semana, 3 ou 4 alunas me perguntaram sobre isso, né? Sobre as expressões é proibido, é necessário, é bom, é permitido, é preciso. Com essas expressões, né, o adjetivo permanece no singular e no masculino, mantendo-se invariável quando não há presença de um determinante. Não há presença de um determinante. Então, como é que fica? De olho na tela. É proibido visitação das instalações durante o horário laboral. É necessário respeito e tolerância para se viver em sociedade. Pizza é gostoso. Teria coragem de falar isso? Né? Dieta é bom para emagrecer. É proibido entrada. Viu? Por que elas ficaram no masculino? Porque não há determinações. Não houve determinantes. Mas, quando há a presença de um artigo ou qualquer outro determinante do substantivo, como é o caso de um adjetivo, de um pronome, aí vai haver a variação. De olho na tela. Olha aí. É proibida a visitação das instalações durante o horário laboral. São necessários muito respeito e muita intolerância. Tá vendo só? Então, há a flexão. Então, eu digo, cerveja é bom. Mas eu digo, ó, cerveja é bom. Mas se eu disser minha cerveja, aí será minha cerveja é boa. Tá bom? E o auge, né? As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Gente, eu já vi assim, coisas assim bárbaras, né? As mulheres dizendo muito obrigado. Você já escutou isso, não já, meninas? Com certeza. As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit, elas devem concordar em gênero e número com o substantivo, porque elas são adjetivos. Elas caracterizam. Né? Então, de olho na tela. Olha aí. E agora, segue anexo ou segue anexa? Não esqueça, o termo anexo é um adjetivo, tá? Então, deve concordar em gênero e número com o substantivo. Olha os exemplos. Segue anexo o convite. Segue anexa a proposta. Seguem anexos os convites. Seguem anexas as propostas. E olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Tá? Por favor, leia as informações anexas. Bora colocar a tela inteira, Marcos? As próprias professoras resolveram a falta de condições nas salas de aula. Eu e você estamos quites. Seguem anexas as documentações requeridas. A menina agradeceu. Olha aí, a menina agradeceu. Muito obrigada. Tá? Olha essa, gente. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Por quê? Uma senhora disse muito obrigada, a outra disse muito obrigada, a outra disse muito obrigada. Então, todas falaram muito obrigadas. Disseram as senhoras, nós mesmas faremos isso. Seguem inclusos os papéis solicitados. Né? É bem interessante o uso dessas palavras, porque às vezes nós cometemos algumas gafezinhas. Né? Então, cuidado com o uso dessas palavras. Também nós temos as palavras bastante, caro, barato. E aí nós temos que ver qual é a classe que ela está pertencendo. Né? Porque caro, ela pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. E você sabe que advérbio não flexiona. Então, caro e barato, quando estiverem com verbo de ligação, ela vai ser um predicativo, o adjetivo. Então, ela vai flexionar. A blusa é cara. O livro é caro.
Os carros são baratos. As casas são caras. Agora, se tiver com o verbo custar, gente, não adianta. Ele vai ser sempre um advérbio, tá? O livro custa caro. A casa custa caro. Os carros custam caro, porque advérbio não flexiona. Vamos ver os exemplos que eu coloquei aí, de olho na tela? Olha aí. Havia bastante gente no supermercado. Tenho bastantes discos. Por quê? Edson, eu nunca ouvi essa expressão, mas você costuma dizer eu tenho bastantes, eu tenho muitos discos de vinil. Então, se você tem muitos, você tem bastantes. Tomei meia taça de vinho. Isso eu falei na primeira aula, né? Inclusive, eu achei lindo, uma colega de vocês colocou. Nunca mais esqueço da meia triste, né? Então, tomei várias meias taças de vinho. Ela sempre gostou de sapatos caros. Ela nunca gostou de roupas baratas. Meus primos sempre moraram sós. Viu? Então, essas concordâncias, elas acompanham sempre o substantivo. Por isso que elas flexionam. Volta para mim, Marcos. Por isso que elas sempre flexionam, né? Conforme o substantivo. Olha, bastante gente, bastantes discos. Meia taça, meias taças. Tá? Sempre concordando, né? Muito bem. Então, aí eu nunca esqueci, né? A mocinha falou, né? Até então eu não sabia que meio e meia se usava assim. Meu amor, meio ele pode ser empregado tanto como um adjetivo, né? Ou seja, como um numeral adjetivo e também como um advérbio, né? E se ele for advérbio, já sabe, ele não flexiona. Então eu digo, pedi meia cerveja, metade de uma cerveja, e meia porção de batatas. Tá? Olha aí, a metade da porção. E o concurseiro, ele está meio nervoso e a noiva está meio nervosa. Assim que nós vamos falar a partir de hoje, tá? Porque eu trouxe até para ela de novo, mas eu trouxe uma outra imagem, né? Mostra aí, Marcos, para homenagear a nossa coleguinha, que não erra mais. Olha o que é uma meia triste, né? Que horror. Na realidade, essa jovenzinha, ela está meio triste, porque uma meia triste é uma meia que você não lava, tá bom? Volta para mim. Perfeito! Então, senhores, esse foi o nosso encontro de hoje, tá? Nossa videoaula de hoje de concordância, como sempre, uma mentoria, umas orientações. Olha, vocês tenham paciência com o material de vocês. Eu já coloquei 2 gramáticas e o material, o Breno, que é uma peça muito importante para nós, está correndo porque ele está atendendo muitos de vocês, tá? Está acompanhando vocês. É um trabalho muito grandioso. Você pensa que é só chegar aqui no estúdio e gravar? Não é. Mas é um prazer para nós. Tá? Os responsáveis pelo Sou Concurseiro, eu vou passar, que é a Anne e o Fábio, estão gostando muito da participação de todos. O objetivo maior deste casal, que sempre trabalhou para desenvolver a educação aqui, junto com todos os outros professores, é justamente esse, tá? Não deixar você sem atendimento, sem estudo. Estamos de quarentena? Estamos. O Sou Concurseiro está fechado? Sim. Mas os nossos alunos, né, todos os professores estão cuidando, e se nós estamos cuidando de todos os nossos alunos, por que não cuidar de você também, né? Então eu espero que vocês estejam apreciando e vou logo adiantar. Amanhã é interpretação de textos. Nós vamos aprender a ter uma leitura mais eficiente. Nós vamos aprender a interpretar textos, a compreender esses textos e trabalhar. Então, o materialzinho de vocês está já sendo disponibilizado. Depois eu vou colocar outros presentes aí nos grupos para vocês, porque o nosso objetivo maior é esse, tá? Também acompanhe as dicas que eu estou dando sempre, né, pelas redes sociais e aí pelo WhatsApp, né? A dica de hoje, que eu apresentei hoje pela manhã, foi o excesso, né? Então não peque pelo excesso, nada de mínimos detalhes, estão lembrados disso, né? Senhores, muito obrigado pela participação de todos, sucesso e até amanhã com a nossa aula de interpretação de texto.